E aí, nação alviverde, bem-vindos ao Porco Mania, o canal onde a gente zoa, reage e exalta o maior campeão do Brasil. Eu sou seu host favorito e hoje tô aqui explodindo de empolgação porque o Verdão tá voando alto no Brasileirão, Líder isolado, máquina de moer rival. Você viu que os caras do Jogo Aberto da Band falaram sobre a nossa escalação para o jogo contra o Bragantino? Olha isso, eles estão elogiando o Abel, o Tigrinho voltando e ainda rola uma polêmica com arbitragem e flamenguista doido achando que só o Mengão pode ganhar. Vai sonhando, urubu! Aqui no Porco Mania, a gente reage de forma clubista, ri da cara dos rivais e vibra com cada gol do Palmeiras. Se você é porco raiz, já deixa o like agora para dar sorte pro Verdão no Allianz. Sem spoilers, mas prepare o coração. Vai ter elogio pro Veiga, zoeira com desfalques e eu provocando esses comentaristas que não entendem nada de futebol de verdade. Bora pro react? Avante palestra! Do campeonato, o Palmeiras que deve repetir a formação do último final de semana, com exceção da entrada de Vitor Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo. Então, fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com os jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil. Eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom. Nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, seguem em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan. Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais esse nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1-2, 3 passes, já está lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais. Mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pro lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente, mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Aleduez pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora
cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante. Funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram o quê? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Bom, será que vai reclamar hoje na arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, com vocês. você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato, tá assim desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. Tem o Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme... O Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Caraca, nação, que react insano! O jogo aberto elogiando nossa máquina líder, o Tigrinho voltando para devorar e o Abel sendo o rei da renovação. Mas essa do Ronaldão falando que só Flamengo pode ganhar? Inveja pura, irmão. Palmeiras vai amassar o Bragantino no Allianz, manter a liderança e zoar os rivais. Créditos totais para o jogo aberto da Band pela análise top. Sem eles, sem zoeira. Se você riu, vibrou e é porco raiz, esmaga o like, se inscreve no Porco Mania para mais reacts assim e comenta aí, quantos gols o Veiga faz nesse jogo? Ativa o sininho para não perder nada. Bora, Verdão, rumo ao título! E lembra, no futebol, quem tem porco tem tudo, menos derrota para time pequeno. Avante palestra!